Hoje estamos aqui com o nosso mais novo podcast com uma convidada super especial, que é a doutora Camila, a nossa especialista aqui em rejuvenescimento facial e que cuida da pele dos nossos pacientes, cuida da harmonia do rosto. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que é o trabalho dela, como que é os procedimentos, as técnicas, né? E vamos explicar um pouquinho pro pessoal qual que é a diferença entre essa harmonização que a gente vê na internet de uma técnica de rejuvenescimento buscando a naturalidade, né? Que é a tua forma de atender e também é a forma que a gente acredita que é o correto aqui dentro da empresa, da Vivera. Eu quero que você apresente pra gente da onde você vem, qual é a tua formação, formação de graduação e também de especialização, né? Os cursos de pós-graduação. Primeiramente, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, trabalhar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz quando vocês me aceitaram. Bom, como já sabem, meu nome é Camila, eu sou cirurgiã dentista formada em São Paulo. Atendo em São Paulo atendo ainda, né? Poucos dias, mas eu ainda vou para São Paulo, atender meus pacientes lá. Tenho um consultório ali na região dos Jardins. Sou formada pela Faculdade Metropolitana Unidas, tenho a especialidade em harmonização orofacial e comecei na harmonização na pandemia. Eu não podia trabalhar, né? E aí eu comecei a fazer as coisas online, ver, né? Eu tinha esse medo também de fazer esse receio, nossa, o dentista fazendo, mas estava lá no começo ainda. Foi logo quando decretaram a lei para o dentista realmente fazer Eu lembro. a harmonização, foi bem nessa época. E aí eu cuspi pra cima, né? Porque eu fiz, gostei, não saí nunca mais. E a pandemia me deu essa oportunidade de aumentar o meu leque de atendimento, né? Que massa. Sobre o conceito de banalização que está ocorrendo agora por conta da harmonização, eu acho que já foi essa época, né? De a harmonização é mudar quem você é modificar a sua personalidade. Eu acho que não. A harmonização hoje é melhorar aquilo que você já tem de bom e te deixar mais bonita, sem você precisar usar muitos outros artifícios para isso, né? Como os filtros, por exemplo. Então, é te manter mais jovem por mais tempo. Eu falo que é congelar você do jeito que está hoje, para ao longo da vida você estiver cada vez melhor. Que legal, acho que é por aí mesmo. A gente vê muita coisa que ainda se faz, né? Mas é um conceito que, para mim, aqui na empresa, para ti, na tua filosofia, nunca foi algo interessante. Até antes de eu fazer o curso, eu pensava assim, cara, esse negócio aí não é legal, né? E até eu aprender que existiam vertentes diferentes de filosofias de atendimento, né? Quando você tem algo exagerado e tem gente que busca isso, cada um com os seus objetivos, né? Mas eu tinha eu mesmo tinha esse receio, esse preconceito, como eu acho que muitos homens e algumas mulheres têm, né? De que vai ficar algo estranho, vai ficar over, você vai não se reconhecer no espelho. Mas tem diferentes abordagens, né? Sim. Essa abordagem do rejuvenescimento ou de manter jovem, eu acho que é uma coisa que tem mais a ver com os pacientes que a gente tem aqui, com a filosofia de pessoas que buscam a naturalidade. Isso em qualquer área aqui da odontologia, né? Vai pensar em lente de contato, tem aquelas lentes brancona, os dentes parecem uma pastilha de menta, que fica totalmente artificial. Próteses totais, onde parece que é um plástico, uma dentadura que é nítido de ver, também não é legal. E a harmonização não é diferente, né? Você tem como fazer coisas feias, exageradas, como tem como fazer coisas muito naturais. Sim. A harmonização ela já é usada há muitos anos, né? É que ficou mais acessível uns 5 anos para cá. Mas os cirurgiões plásticos, eles já utilizavam a harmonização para reconstrução de face, reconstrução de pessoas que tiveram uma perda de alguma linha da face.
Então era utilizado para resolver esses problemas, mas não focado na estética, e sim na autoestima da pessoa, né? Depois começaram a fazer essas coisas de modificação e agora voltou novamente a ser somente detalhes de assimetria e rejuvenescimento. Eu acho que o papel do dentista, do cirurgião dentista, proporcionou esse colocar a harmonização na vitrine, né? Porque antes falava pouco disso. É. E eu vejo, até pela minha formação de ortodontia, como o dentista tem facilidade na parte anatômica do rosto, de ver o que é o normal, o que é o ideal, e reproduzir muitas vezes em alguém que tem essa deficiência, né, de crescimento ósseo. Sim. Às vezes a pessoa não tem o queixo é muito para trás, às vezes a maçã do rosto aqui é muito funda, e isso tudo antigamente era só com cirurgia ortognática, né, cirurgias grandes, com anestesia geral, cirurgia plástica. E hoje você consegue fazer num procedimento que muitas vezes leva 20 minutos, sem precisar cortar nada, né? Sem precisar pós-operatório, sem precisar de medicamento, infecção de hospital, nada disso. E o risco quase zero, né? Claro que tem que ter cuidado com algumas áreas anatômicas ali, que não é só ir fazendo, tem que ter conhecimento, né? Sim. Mas o risco comparado a uma cirurgia é muito menor. Com certeza. E você lembra o que você falou que foi na pandemia, né? Mas tu lembra o que te chamou a atenção, assim? Teve algum fato que você disse, tá aí, eu quero fazer esse negócio. Tu lembra se teve ou não? Eu fiquei curiosa, foi por simples curiosidade. Eu vi um anúncio de uma dentista, que inclusive foi minha professora, e eu via que ela estava dando aula de planejamento facial. E aí eu me interessei, falei, nossa, como deve ser, né, fazer um planejamento? Foi simples curiosidade. Parece que caiu como colo, uma luva no meu colo, assim. E deu tudo certo. Eu fui pra frente, fui fazendo um curso, outro curso, especializando em cada área do rosto. E não parei mais. Claro que ainda continuei fazendo odontologia, mas com menos frequência, né? Mas os meus pacientes, que já são meus clientes de harmonização, que eu cuido da parte de odontologia. Mas a harmonização é mais fatídico na minha área, na minha vida. Aqui, por exemplo, tu praticamente só faz isso, só né? Isso, E é uma coisa que eu percebo, né? Eu sou teu paciente também, né? E eu percebo como as pessoas se conectam muito rápido contigo porque às vezes dá medo, né? Fazer, e tu é super carinhosa, atenciosa, tem uma fala doce, né? E consegue passar de forma muito clara as necessidades de cada paciente. Então, geralmente quem tem medo, quem tem ansiedade, ele se sente muito acolhido. Sim. Né, pela tua forma de atender. E eu falo isso com propriedade, né? Porque eu já fiz procedimentos, então é um resultado que é muito rápido, é muito simples, não tem grandes complicações e me senti super bem atendido. Sim, obrigada. Uma paciente minha, uma vez eu atendi e ela falou assim, eu vim aqui só para entender as minhas rugas da testa. Como que você fez eu fazer o meu queixo, o meu lábio, o meu nariz? Eu falei, porque eu sou uma boa ouvinte. Eu escutei o que você precisava. Eu escutei as suas queixas. Não é realmente o que eu quero fazer em você, e sim o que você se sente com menos autoestima, né? O local onde você tem menos, que você gosta menos. E foi assim que eu consegui fazer com que você fizesse as coisas. Pois é. Eu acho muito legal isso, porque às vezes a pessoa olha, né, pode estar acontecendo com você, de olhar no espelho e ver que tem algo tem alguma coisa aqui que não tá legal e a pessoa não consegue identificar o que é. E aí entra o conhecimento técnico, né, de análise de planejamento facial, de análise de simetrias, análise de crescimento de estruturas ósseas, o que é o normal, o que não é. Então, muitas vezes o paciente ele não sabe, ele não gosta no contexto, mas ele não sabe o que é. Exato. Então, essa primeira consulta é importante a gente ouvir o paciente, né? E aí com o conhecimento passar o potencial que o rosto dele tem para que a gente consiga extrair o melhor, né? Exatamente. Sem mudar as características básicas de identidade da pessoa. Exatamente. Questão mínima ali. Às vezes a pessoa quer aumentar o lábio, mas o nariz dela é grande. Às vezes ela modificando, melhorando um pouquinho o nariz, afinando um pouquinho o nariz,
o lábio evidencia melhor, né? E ela não consegue entender, é aí que a gente entra e explica. E aí depois olha, nossa, eu nem sabia que eu não tinha queixo. Exatamente. Muito legal. E tu tem alguma coisa assim que te motiva mais a ajudar essas pessoas que de certa forma não estão se sentindo com a confiança, a autoconfiança, né, elevada, ou estão percebendo que quando se olha no espelho o tempo parece que está passando e judiando, assim, de a pessoa olha, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo, né? O que te motiva mais a usar a técnica de rejuvenescimento e harmonização para ajudar essas pessoas? O que me motiva é ver, né, como que elas começam a progredir, como elas começam a querer sair, querer se maquiar. Elas ficam felizes, né? Elas que eu falo que meu público é mais feminino. Os homens têm, mas eles são mais contidos, né? Mas as mulheres, elas querem se arrumar, querem comprar uma roupa nova, quer ir pra academia. Elas começam a fazer outras atividades a partir dos procedimentos que elas não conseguiam fazer. E isso me motiva, isso me deixa muito feliz, vendo as pessoas felizes. Elas começam a olhar de volta para isso, a cuidar de outras áreas da vida que não cuidava, porque aquilo dali a machucava. Às vezes a pessoa não quer nem se olhar no espelho, né? Não quer se olhar no espelho. Daí, quando a gente faz esse procedimento, parece que ela se redescobre, começa a se amar de novo, né? Isso é muito legal mesmo, porque muda o comportamento. Sim. Não é só o rosto, que os outros pensam, é a maneira como a pessoa se olha no espelho, né? Com amor, com admiração. Sim, exatamente. E aproveitando que o tempo está passando de forma favorável e não contra a pessoa, né? Com certeza. Essa questão do olhar no espelho, eu tive uma paciente aqui, tem uns 20, 25 dias mais ou menos que eu atendi, e eu mostrei o espelho assim pra ela e falei, olha aqui o que a gente vai ver nela. Doutora, eu não olho no espelho. Uau. Aí eu falei assim, como assim? Ela, eu não olho. Eu falei assim, então tá bom, vou fazer isso, isso, isso. Ela falou, eu confio em você. Quando eu fizer isso, 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 aquilo, você vai olhar no espelho. Ela, tá bom. Aí na volta, ela fez tratamento dentário com vocês, com os outros doutores também. E aí agora ela consegue olhar no espelho. Olha como chega ao ponto da pessoa não se olhar. Né? E isso que me motiva. Isso é muito, muito mais comum do que a maioria das pessoas imagina. Tanto com dente, quanto com pele, rosto, né? Sim. Ainda mais se a pessoa era bonita quando ela se sentia bonita quando jovem. E aí começou a envelhecer, a pele começou a ficar ressecada, craquelada, e a pessoa começa a não se reconhecer mais, né? Sim. Então, muitas vezes ela prefere não se olhar, só que isso não resolve. Não, né? Isso vai machucando não só, vai machucando o psicológico da pessoa, né? Quanto menos ela se olha, menos ela tem vontade de viver. É verdade. E isso carreta outros problemas, né, na mente da pessoa. Muitas pessoas hoje em dia associam o termo harmonização, né, harmonização orofacial ou harmonização facial, que é amplamente divulgado na internet, a gente vê muito, né? Provavelmente você que está assistindo já viu alguma coisa. E esse termo ele é usado, às vezes, até associado de forma negativa, né? Pejorativa. Mas aqui na Vivera a gente prefere usar o termo rejuvenescimento ou revitalização da pele, pensando justamente que a maneira como os pacientes são atendidos é realmente diferente, né? Buscando a naturalidade. Né? Tu consegue explicar para quem está vendo qual que é a diferença entre essa harmonização que está aí nas redes sociais, que assusta muita gente, do rejuvenescimento, da revitalização? O que na prática tem de diferença? Na teoria não tem, né? Mas na prática, pra gente dissociar, né, ao termo harmonização, porque a harmonização é harmonizar. O nome já diz, né? Harmonia. A natureza é harmônica, mesmo com as suas diferenças. É verdade. A natureza, ela não tem igualização de um lado do outro, igualdade. Ela é totalmente irregular, mas ela é harmônica, né? O nosso rosto, a mesma coisa. Às vezes a gente tem um defeitinho aqui, um ali, mas é harmônico. Fizeram até um estudo de colocar um lado do rosto igual ao outro lado do rosto e ficou totalmente estranho,
né? Porque a gente tem diferenças. Mas, focando na pergunta, a harmonização, da forma leiga falando, né? É você modificar algo, né? Só que modificar algo depende da dose, da quantidade de produto, da quantidade de vezes que a pessoa vai ao consultório. Então, acho que é mais na dosagem mesmo, de quantidade. 1 ml de ácido hialurônico é uma colher de chá. 10 ml é um copinho de xarope que a gente toma. Não é muita coisa. Mas tem gente que coloca muito e exacerbadamente, até bioestimulador, se você faz a cada 2 meses, a cada 3 meses, a pessoa vai ficando com aquelas bochechas enormes. Então, a diferença que a gente usa aqui é mais do rejuvenescimento para a harmonização, da revitalização, é você em doses baixas. E a gente vai avaliando, coloca um pouco aqui, vê como que deu certo. Não faz uma coisa exagerada no mesmo dia ou no mesmo mês. Vai em quantidades moderadas. Então, não sei se eu consegui explicar muito bem. É porque não tem muita diferença, né? É mais a questão de dose. Eu acho que o que tu falou ali sobre a natureza ser harmônica, né? Eu acho que isso já diz bastante coisa, porque a gente acha bonito o que é natural. É da natureza, né? Quando começa a ficar artificial, choca no olhar, a pessoa olha assim, cara, não fecha a conta. Então, esse tipo de tratamento pra gente já não serve, né? E agora, é importante frisar uma coisa. Não é só colocar o ácido hialurônico, tem que saber onde, a quantidade daquele ponto, até porque pode dar problema se colocar demais, né? E o principal que você falou antes, eu acho que o principal quando a gente faz um rejuvenescimento, uma revitalização, quando a gente muda de forma natural, é quando a gente primeiro ouve o que o paciente quer. Para poder entregar o resultado que ele espera, a gente precisa saber ouvir e aí saber também direcionar com o conhecimento para entregar o que é natural. E muitas vezes a gente vê na internet as pessoas fazendo e aí passa do ponto, se arrependem. Às vezes é usado até material que é questionável, a qualidade, dando necrose, né, perdendo o lábio, necrosando o lábio, então tendo consequências irreversíveis para algo que era para dar uma melhoradinha em alguma coisa, né? Então isso é muito sério. É muito sério. A conduta de fazer, como você fala que é por etapas, eu falo que é como se fosse um tratamento. Você não faz uma aplicação e resolve tudo. O risco de fazer isso é passar do ponto e a pessoa ficar não se reconhecendo, né? Sendo que quando você faz um tratamento, a pessoa vai assimilando, ela não deixa de se reconhecer e também vai estimulando em tempos diferentes, o que são estímulos mais constantes para a pele dar uma melhorada, né? Sim, ela vai se reconstruindo. A pele vai se adaptando àquele produto que você colocou. Então, a cada vez que a pessoa vai fazendo, vai melhorando um pouquinho. É como um nascimento de uma semente para uma árvore. Você vai aos pouquinhos para poder construir uma coisa bonita, né? Uma construção mesmo. Uma construção, exatamente. E muitos pacientes, às vezes, eles perguntam, né? Quanto tempo que dura a aplicação do ácido hialurônico, né? E eu sei que isso é bastante variável, né? É muito variável, só que as pessoas pensam assim, pô, eu vou aplicar, aí digamos que dure 2 anos um tipo de aplicação, dura 2 anos, aí depois dos 2 anos tem que fazer tudo de novo, então daqui 2 anos não vale nada. Só que se a pessoa não tiver aplicado 2 anos antes, a pele dela hoje vai estar bem pior do que se tivesse aplicado. Mesmo que o volume tenha sumido, tem um estímulo de colágeno, que a qualidade da pele melhora justamente para prevenir o envelhecimento. Então não é só volume. É uma hidratação, é uma regeneração tecidual, é um estímulo do colágeno na região. Nada do que você fez hoje é regredido. Pelo contrário, ele some, mas ele trata, né? E muitas vezes evita até uma cirurgia maior com o passar do tempo, porque você preveniu, né? Sim, sim. Eu acho que isso é bem importante de esclarecer, porque muitas vezes a pessoa deixa de fazer porque ela acha que vai ter que aplicar toda a vida. Mas é mais ou menos assim, você faz academia, não faz? Você faz academia até chegar o teu corpo no ponto que tu acha que tá legal. Aí tu vai parar? Não. Tem que continuar mantendo o estímulo, exatamente, para daqui 5, 10, 20 anos você estar bem. Então, é a mesma coisa, você
não escova o dente uma vez, depois deixa de escovar. Tem que escovar todos os dias. Então é um procedimento preventivo. Exatamente. Para prevenir um problema maior, né? Tratamento. Exatamente. Preventivo também. O preventivo eu dou o exemplo do carro. Que você compra um carro, para o carro se manter por 10 anos bom, você tem que ir a cada ano fazer a manutenção. Senão lá na frente o carro está estragado. Aí você perdeu o valor investido, né? Exatamente. Funde o motor, dá problema. É a mesma coisa com a gente, né? Você lembra de algum caso, assim, de algum paciente que estava com medo ou com receio do resultado, ou achando que poderia ficar exagerado, ou que... E aí, depois, né, que você fez a transformação, de ele ter comentado com você se aquela transformação, o que mudou, o que refletiu na vida dele, muito além do resultado na face. Teve uma paciente que ela era solteira e ela tinha vergonha de colocar a foto dela nos aplicativos. E aí ela tinha medo por conta do nariz, que o nariz dela não era bonita de perfil, ângulo nenhum ela ficava bonita. E aí ela ficou com medo, ela tinha medo de necrosar, de dor, não sei o que, de cair o nariz. Eu falei, não, vamos fazer, você vai ficar bem, você vai ficar bonito, você vai se sentir melhor. Aí ela fez, aí começou a fazer lá os contatinhos. Depois da foto ficou linda, arrumou um namorado. Então, praticamente, a doutora Camila é um cupido, né? Praticamente. Mas é interessante, porque como a autoestima determina resultados de coisas na nossa vida, né? Quando você... Determinações, né? E propriamente assim, ó, você vai ter resultados diferentes a partir do momento que tu confia, que você se sente segura, né? Isso... Tu contou uma história aqui na área de relacionamento, né? Mas isso pode ser na área de trabalho. Trabalho, profissional. Em diversas áreas da própria saúde, né? Então, em todas as áreas da vida, a autoconfiança ela tem reflexos. Sim. Reflexos de conquista, de prosperidade, de se sentir pleno, feliz, né? E lógico, isso não é a única coisa, a aparência não é a única coisa, mas ela conta muito para que a pessoa, quando se olha no espelho, para ela faça diferença, né? Sim. Nem tanto para os outros. Sim, me lembrei de um outro caso que é super legal, que é uma paciente, minha paciente ainda até hoje, ela perdeu o filho dela e aí ela se afundou e não queria sair de casa e não se cuidou de maneira nenhuma. Cabelo, pele, corpo inteiro, não se cuidou. E ela tava postergando pra ir no consultório, que ela queria, se ela tinha aquela culpa, eu vou me cuidar, mas eu tô sofrendo, meu filho, não sei. Aí ela foi. Depois ela me mandou um depoimento, né, cuidei tudo dela, bonitinho, o que ela fez ela reviver novamente. Ela cuidar dela mesma, porque ela não conseguia, ela só conseguia cuidar do luto. E isso pra mim foi muito emocionante, assim, ela tem a foto dela chorando quando ela se viu. E aí a partir daí ela começou a buscar outras coisas, nutricionista, academia, só de melhorar a aparência dela, o que ela vê. Relembrou que estava viva, Uhum. que a vida estava ali, e Exatamente. ainda é uma dádiva para ela, uma bênção ela poder viver, né? Isso é super impactante mesmo. Fica até emocionada de lembrar disso. Eu acho que é sobre isso, né? Que a gente está aqui todos os dias tendo um propósito de transformação, de resgate de vidas, né? Pessoas que às vezes não acreditam mais que nem vale a pena viver. Exatamente. E aí faz o tratamento e dá esse depoimento, realmente é muito legal. Qual o procedimento que tu mais gosta de fazer? Nossa, não tem só um, mas o que eu acho mais impactante é a rinomodelação, quando o nariz tá bem, né, diferente. O lábio eu gosto muito. E a olheira, assim, eu acho que é mais impactante, que você vê na hora o resultado. Mas do estimulador, pra mim, é meu xodó. Aqui tem um caso de nariz aí, né? Tu quer contar essa história aí, desse paciente? Essa paciente, ela caiu, quebrou o nariz,
Essa foto não dá muito bem pra ver, mas o nariz dela tava bem tortinho, assim, lateralizado. E a pontinha virou pra baixo, né? Não era assim antes Não era assim antes dela cair. Aí ela não queria fazer cirurgia, porque ela já é uma senhora mais velha. Não quero passar por cirurgia, não sei o quê. Aí fizemos. Ela ficou feliz, muito feliz com o resultado, né? Não foi uma coisa assim, uma plástica, né? Mas deu uma boa diferença. Você pode ver que até afinou mais o nariz. Só com a rinomodelação. E esse caso aí, quanto tempo de tratamento? Pra ela sair do ponto 1 e ir pro ponto 2? Com anestesia é 40 minutos. E o procedimento em si, sem anestesia? Depois de feita a anestesia? 20 minutos. É rapidinho, né? É. E a durabilidade? Olha, nariz dura muito. Nariz dura mais de 2 anos até. Sem precisar de retoque? Sempre, O metabolismo é mais lento ali, né? Reabsorve menos. Reabsorve menos, tem menos articulação ali. Então ele não reabsorve. Ela ficou muito feliz. Tem mais alguma? Vamos conversar sobre mais casos aí? Pode mostrar. Mostra. Aqui é um preenchimento labial. O preenchimento labial, ela já tinha um lábio bem bonito, foi mais para hidratação e um pouquinho do contorno do arco do cupido ali em cima, mas bem sutil, assim, sem dar volumização. Lógico, aqui é o pós imediato, né? Imediato. Então tem um pouquinho de edema e tudo, acaba... Eu queria que tu conversasse, explicasse um pouquinho como é que é essa questão de fazer um ácido hialurônico no lábio com o objetivo de hidratação. Porque às vezes a pessoa que está olhando aqui, ela vê que o lábio está murchando, mas ela não quer botar uma boca maior, né? Então, sim, tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. Depende da reticulação do ácido hialurônico. O que é a reticulação? É a densidade, né? Grosseiramente falando. É como, não sei, uma proteína. Uma proteína de cadeia longa é um mais duro. Uma proteína que vai se quebrando, ela vai ficando mais fininha até chegar em aminoácido. Então, praticamente, o ácido hialurônico, ele é o início ali da proteína, para ela pra ela aumentar. Então, ela é uma hidratação, é um ácido hialurônico de hidratação sem volume. Para você ver, cosmético, a maioria dos cosméticos tem ácido hialurônico. Isso não significa que ele vai te volumizar. É mais ou menos assim, você tem um gel, que quanto mais duro esse gel, mais reticulado for, como se fossem partículas maiores e mais duras, e o menos reticulado é praticamente líquido, como se fosse quase uma água. É um gel bem fluido. Mais fluido, exatamente. Daí esse aí vai servir para hidratar o lábio, aquelas ruguinhas, preguinhas que tem aqui, ele vai hidratar, vai dar brilho. Isso, quanto no rosto todo também, sem precisar de volume. Isso aí é legal até fazer pensando numa prevenção aí, para quem pega muito sol, ou no inverno que começa a ressecar, né? Uhum. Então, quanto tempo depois de fazer essa aplicação começa a dar hidratação? O lábio já começa assim, 2 dias, no primeiro 2 dia dias. já hidrata, porque ele já pega a água do corpo e já puxa, né? Por isso que às vezes fica um pouquinho inchado, porque ele é bem hidrofílico. Ele puxa muita água para a região. Na questão do lábio, em 2 dias já está hidratado. Legal. Vamos ver mais um? Esse foi um trabalho longo. Esse tratamento foi de 3 anos. Sem cirurgia? Sem cirurgia. Explica pra gente, conta pra gente esse caso aí. Aí fizemos bastante bioestimulador de colágeno, bastante que eu falo assim, a cada 4 meses, em 3 anos. Eu fiz só na região aqui lateral do pescoço. A gente não chega a fazer muito aqui, na região central, porque pode pesar. Então a gente faz bem onde os ligamentos repuxam mesmo. Nossa, e deu muita diferença no lado ali mesmo, né? E a gente fez também o DNA do salmão, que ele também estimula colágeno. E esse eu posso entrar aí nessa parte central, porque ele não tem peso de bioestimulador, não tem peso molecular. Skin Booster. Então foi um tratamento assim, um protocolo, né? O ano todo cuidando desse pescoço, por 3 anos, né?
para poder chegar nesse resultado. Isso é legal porque assim, ó, muitas vezes a pessoa cuida, passa creme no rosto e tal, e a pele tá ótima no rosto, parece mais jovem, daí o pescoço denuncia a idade, né? O pescoço denuncia a idade. Então isso aí para quem tá insatisfeito com o pescoço, é um procedimento que é pouco invasivo, né? Praticamente minimamente invasivo, não tem corte, nada. E não só dá uma esticada ali na pele, mas melhora a qualidade, né, estrutural da pele. Estrutural da pele. É como se... Isso serve tanto para o pescoço como para o rosto também. Quando a gente envelhece, os nossos ligamentos eles viram elástico. É por isso que a pele derrete. Esse elástico, ele gruda a pele no músculo. Com a perda do colágeno, eles vão ficando mais maleáveis. O que a gente faz? Aplica o bioestimulador ativa a célula progenitora de colágeno e volta a encurtar esse elástico. Encurtando esse elástico, a pele gruda novamente no músculo. Então, por isso que tem que ter um tempo, não é de um dia para noite nem um mês. Então, a gente pode até fazer um paralelo desse aí com a papada, né? Que muitas vezes a pessoa ela quer fazer uma lipo de papada, mas o que tá sobrando ali é pele que está descolada da musculatura, né? Tem algumas técnicas que são utilizadas para fazer essa reconexão, né? Algumas cirúrgicas, outras pode ser através do bioestimulador também. Então, às vezes a pessoa tem lá achando que é uma papada de gordura, ela é magra, mas a pele está sobrando, está caindo, assim. Porque emagreceu muito. Também. Muitas vezes falta até estrutura do contorno da mandíbula, do queixo. Para a papada também, às vezes a pessoa tem um queixo protrusivo e o queixo não sustenta a pele do pescoço. Então, ela colocando o queixo, ela vai esticar a pele do pescoço. Às vezes é isso que ela precisa, não a lipo. Exatamente. Então, isso é importante, o diagnóstico, né? Estar com um profissional que sabe identificar qual que é a deficiência. Porque às vezes a pessoa imagina que é uma lipo cirúrgica que vai custar X R$ 1.000 lá, e às vezes uma coisa muito mais simples, mais rápida de fazer. É só saber fazer o diagnóstico e indicar o procedimento correto, né? Que conselho que você daria para aquela pessoa que não se sente preparado para fazer a harmonização pela primeira vez, para fazer um botox, para fazer um ácido polilático, um bioestimulador, ou um preenchimento de lábio, um preenchimento de mandíbula? E a pessoa tá olhando assim, tem receio, né? Nossa, será? Eu acho que ela tem que vir, conversar na consulta, né? Custa R$0 a consulta, ela pode vir aqui, conversar com a gente, entender o caso, entender o que ela precisa, tirar o medo, né? Às vezes você entra em contato com a pessoa, você já melhora a situação do medo, né? Porque eu mesma, às vezes, eu tenho medo de fazer alguma coisa, por exemplo, sei lá, um vascular. Você tem medo lá de tirar os vasinhos. Não vou fazer. Mas aí você vai lá, conversa com a pessoa, se identifica, você vai perdendo o medo. Ela vai explicar, né? Eu, no caso, vou explicar exatamente como funcionam as etapas, né? Porque só assim mesmo para poder melhorar o medo, né? Eu acho que isso também é importante para... tem gente que às vezes pergunta preço pela internet, né? Primeiro que é difícil de diagnosticar pela internet, porque a gente precisa, primeiro, entender o que a pessoa procura, e às vezes ela não sabe nem falar o que ela quer, então tem que fazer uma investigação mais, um questionário mais a fundo. Mas a pessoa muitas vezes ela precisa ouvir o profissional para ver se a filosofia de trabalho, se as crenças, se os valores daquele profissional são compatíveis com os dela, para ter um profissional. Aqui eu me senti em casa, eu me senti segura com essa pessoa porque ela pensa que nem eu. Porque se você pegar um profissional que pensa naquela harmonização que você vê na internet e você quer algo natural, vai dar conflito no resultado. Exato. E da mesma forma, a pessoa que quer uma transformação gigante, vai pegar alguém que pensa numa naturalidade, também não vai chegar no ponto. Né? Então precisa ser esclarecido isso naquela primeira consulta para não dar insatisfação ao final do tratamento. Né? E às vezes não é nem questão de fazer certo ou errado, é de você entender o profissional e o paciente se entenderem. Exato, porque para cada profissional tem um paciente certo. Mesma coisa. Às vezes vão ter pacientes que não vão se identificar com a minha filosofia de trabalho, né? Que quer algo mais drástico, mais transformador, e aqui não vai ter. Então vai vir a pessoa e vai se identificar como que eu trabalho. Exatamente, né? Isso é super importante, gente. Não dá para escolher sem você ter confiança
sem que o profissional, a proposta dele faça sentido para você. Mesmo que você não tenha o conhecimento sobre o tratamento, é a sua vida, né? É o seu rosto, é a sua estética, então tem que fazer sentido. Você precisa olhar e dizer assim, ó, isso faz sentido para mim, né? Porque aí o resultado vai estar atrelado a isso, né? Vamos falar sobre esse caso aqui. Este daí, uma paciente super jovem, você vê, ó, ela não tinha o queixinho, ela se queixava que o rosto dela era muito redondo. E aí, o que a gente fez? A gente fez um pouquinho do lábio, fez um pouquinho da ponta do nariz, bem sutil. Mas o foco aí foi no queixo. Você vê como desenhou. A segunda foto mostra o desenho da mandíbula dela. E tu vê, né, que a gente tava falando sobre a papada, né? A papadinha. Ali você não mexeu nada na papada, só colocou um pouco de queixo e olha só como já deixa mais fino, né? E a área de bochecha, ó, ela diminui, né? É muito legal isso, né? Porque se você parar pra pensar, aqui o rosto, essa segunda foto a pessoa parece mais magra. E foi colocado o material dentro do rosto dela. Então tem mais volume no rosto dela, só que ela parece mais magra. Esse é o segredo de saber aonde colocar o produto e o quanto colocar. Exatamente. Então você pode botar produto no rosto e parecer mais magro. Né? Isso aí é um efeito... É uma ilusão de ótica. Mas é um efeito de ilusão de ótica que a harmonização proporciona, né? Para que as pessoas que às vezes têm o rosto arredondado, elas possam tirar esse aspecto arredondado sem passar por grandes procedimentos cirúrgicos. Uma coisa simples, né? Essa é a harmonização natural. E esse resultado é do mesmo dia. O paciente já saiu assim, no mesmo dia. Foi feito 4 ml no total. Isso aqui, no dia antes, tá até com a mesma blusa, né? Então é na mesma sessão mesmo. Sessão. E muitas vezes a gente também tem resultados, né, doutora, que uma foto de antes e depois, a gente até pode fazer aplicações novas depois de um tempo. É importante a gente fazer, o paciente se acostumar, o material acomoda, desincha depois de um tempo um pouquinho também, e aí permite com que a gente aplique certeiramente aonde está faltando. Então, essa questão de fazer consultas sequenciais, a gente tem aqui algumas opções que são legais para quem tem esse desejo de fazer transformações maiores sem deixar de ser natural, que são pacotes, né? Exato. Que a pessoa entra ali num programa que já tem todo ano programado para fazer essas aplicações, né? E aí é importante saber, vir aqui conversar contigo para fazer esse planejamento. Então, como é que funciona essa primeira consulta, em que tu vai determinar se o paciente pode fazer um pacote, se ele faz consultas avulsas, como é que funciona o primeiro contato? O primeiro contato a gente vai ver o que o paciente mais se preocupa, né? Eu vou passar quais são os tratamentos preventivos, dependendo da idade da pessoa também, depende o pacote muda. Então, o primeiro contato é saber as queixas do paciente. Né? Saber as queixas e fazer um protocolo do que ela vai precisar. Aí ela quer se manter bonita o ano inteiro, tem um determinado protocolo para isso. Eu quero fazer isso, mas daqui um ano eu quero fazer de novo. Eu tenho outro protocolo, outro pacote para isso também. Mas eu só quero fazer um botox e um skin booster só para dar uma rejuvenescida na pele. Também tem um pacote para isso. Então é individualizado mesmo, né? Então a pessoa vem aqui, não é um processo de produção em escala, né? Vem cada paciente, coloca todo o sentimento ali do que gostaria de mudar, e aí personalizadamente para cada um é feito um planejamento, que às vezes pode variar. E principalmente cabendo no bolso de cada pessoa, porque às vezes a pessoa tem um pouco de, eu vou lá, já vou ter que sair fazendo tudo. Não. A gente vai analisar de acordo com o que cabe no bolso dela. Hoje eu quero fazer isso, hoje eu quero... daqui 3 meses eu vou me programar para fazer mais isso. Então tem mais essa personalização aí. Isso é legal na harmonização, porque a pessoa pode fazer por etapas, né? Tu vai pegar, por exemplo, fazer uma prótese, um tratamento de reabilitação inteiro, uma prótese protocolo, que a pessoa repõe todos os dentes, ela não tem como fazer em etapas, porque ela tem que resolver rápido para poder mastigar. A harmonização permite que você faça, por exemplo, primeiro o nariz, depois o queixo, pode fazer tudo ao mesmo tempo, pode fazer uma parte de estimular a pele para ficar mais firme, depois fazer a volumização. Então, é muito individual e por isso que o desejo do paciente ele tem que ser entendido de forma certa.
né? E aí o planejamento feito técnico, ele vem junto depois com o planejamento financeiro, que às vezes é um parcelamento, às vezes ele pode fazer tudo e parcelar, às vezes ele pode fazer por etapas. Por etapas, exatamente. Tem mais um caso? Esse é um botox masculino, né? Você vê que deu uma travada boa. Isso aí. Esse é 15 dias depois de tratamento. Depois vai relaxando um pouco mais. O efeito do botox, o pico dele, o efeito máximo, ele acontece depois de quanto tempo da aplicação? No 15º dia. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. E a tendência média, assim, de durabilidade? Porque o botox é diferente da aplicação de bioestimulador e de ácido hialurônico. Então, assim, a média para alguém de 40 anos, por exemplo. Depende muito de como é o estilo de vida dela. Mas é a média de 3 a 5 meses. 5 meses, assim, é o máximo. O estilo de vida, você disse, a pessoa faz muito exercício físico. um Ironman. 2 meses e meio, 3 meses. O cara que treina todo dia não dá nem 3 meses, né? É. Porque ele consome mais proteína, ele tem uma atividade muscular mais intensa. Sistema acelerado, seu metabolismo acelerado, então vai durar menos. Aí então você que é sedentário aí, ó, pode fazer botox que vai durar mais. Vai durar mais, o pior que teoricamente vai durar mais, tá? Sim. E quem é Ironman tem que fazer mais vezes. Sim. Este caso é um caso bem legal também. Você vê que o rosto dela não tinha quase nada de gordura, bem pouco. E aí a gente fez o malar, né, que é a bochecha, estimulou colágeno. Eu apliquei um produto que é 2 em 1, que se chama Elancê. Ele é ácido hialurônico com volumizador. Então ele dá volume e ao mesmo tempo estimula colágeno. Esse resultado eu acho que já tem... Esse dia foi o dia que eu fiz o lábio dela, tá vendo? Que eu só fiz pra dar uma... Esse lábio ficou hidratado. É legal pra ver a diferença entre as ruguinhas, né? E a olheira. A olheira deu pra ver bem a diferença. Bem hidratado. Escura aqui nessa primeira foto. E depois já bem clarinha ali, né? Essa parte aqui, ó, das laterais do lábio dela era bem enrugadinho. Deu uma melhorada. E a mandíbula em si, né? O queixo também. Essa área do malar, que é essa região aqui da maçã do rosto, né? É também uma área que com o envelhecimento ela vai murchando, né? A gente perde uns coxinhos de gordura ali que sustentam a pele. Então, além da pele ficar mais flácida, porque vai ficando mais velha, né? Com menos elastina, menos colágeno. Perde as fibras. As fibras colágeno vão diminuindo, então ela vai ficando mais molenga, né? E, além disso, ainda tem a estrutura de sustentação por baixo, que são os coxinhos de gordura, que fazem com que a pele sobre mais. Então, qual que é a recomendação nesse caso? Digamos que a pessoa está vendo aqui, ela está vendo que a pele dela parece estar derretendo. O que ela poderia fazer, o que geralmente é feito para evitar ou para recuperar até essa pele que caiu? Qual que é o procedimento geralmente que é feito? Primeiro, para evitar, se a pessoa já é magrinha, ela já tem que começar cedo, porque quem é muito magrinho não tem gordura que preenche. Então ela vai secar mais rápido quando envelhecer. É fazer o bioestimulador. Que o bioestimulador ele vai criar novas fibras para fazer um lift da pele, para a pele ficar no lugar. O bioestimulador ele é mais fluido, não tem não tem volume. Não é o objetivo ter volume, né? Então é trazer elasticidade, ou seja, trazer firmeza, sustentação e firmeza para a pele, para ela ficar no lugar. Fica mais viçosa a pele, dá brilho, quando puxa assim ela não estica tanto. Isso. Beleza, então aí já... De neném. Sim, isso é para quem é magrinho, para quem é jovem e não quer envelhecer rápido. Quem já está num estado que já está derretido, né? Eu gosto de começar com os bioestimuladores para ver até onde a sustentação da pele da pessoa vai. Se ela já quiser fazer um pouquinho ali no malar, que já está bem derretido, dá para fazer meio ml em cada lado, depende da pessoa. Já dá um up, né? Já dá um up, junto com o bioestimulador. Mas eu acho que para os dois casos o bioestimulador é efetivo. Eu acho muito legal, até esse caso aqui não é tão nítido nela, mas dá para ver um pouquinho esse preenchimento do malar aqui dessa região e um pouco abaixo da olheira. Para quem tem um aspecto que está se sentindo cansado, ele tem um efeito imediato, né? A pessoa sai do procedimento, parece que
dormiu 3 dias seguidos, tá ali, tá novinho. Então é um efeito para quem tem um olhar, a olheira profunda, um olhar de cansaço. Trabalha muito. O ácido hialurônico e o bioestimulador, eles juntos, eles têm um efeito que é apaixonante, né? O resultado é maravilhoso. Sim, e rápido, é muito rápido. É na hora. O bioestimulador, ele faz o efeito em 30 dias, que é o efeito do nosso corpo produzir a proteína colágeno, né? Mas o ácido hialurônico, ele já no segundo dia, no primeiro você já vê, no segundo você já vai ver mais hidratação. É o que eu percebi quando tu fez em mim o bioestimulador, foi nos primeiros dias ali, fica hidrata por causa da quantidade de água que tem, né? Soro, E depois começa a pele, parece que ela fica realmente, parece não, ela é nítido que ela fica mais dura, que ela fica com o viço melhor, ela parece estar mais hidratada já. E ela vai ficando mais firme, né? Lógico que a firmeza ela vai intensificando com o passar do tempo, que tem uma ação aí de 2 anos, mais ou menos, né? De 1 a 2 anos. Então, você vai se olhando cada dia no espelho e você, nossa, tô ficando melhor, né? E isso é muito legal porque eu percebi de forma muito nítida isso. E essa questão da olheira também, a gente também tem, além do ácido hialurônico, tem possibilidade de usar fios de PDO, né? Isso... quando a pessoa tem a pele muito fininha aqui, aquela pele que quando você aperta ela demora para voltar, já dá para ver que tem uma elasticidade já comprometida, tem fios e também tem o microagulhamento, né, que ajuda nisso. Sim, o microagulhamento ele é mais superficial, ele ajuda mais na parte de fora da pele do que o tratamento por dentro. Então o bioestimulador é por dentro e daí tu complementa depois com o microagulhamento por fora. Isso, e a gente aplica os ativos que regeneram a pele pelo lado de fora. É completo. E explica um pouquinho pra gente o que é esse DNA do salmão. O DNA do salmão, ele é um ativo que ele foi retirado do esperma do salmão. E ele consegue chegar... Tadinho do salmão. Ele consegue chegar aonde o bioestimulador injetável não consegue. Olha, que interessante. Que é a olheira, as comissuras do lábio, a parte superior aqui da testa. Aqui ainda dá pra pôr bioestimulador. Mas ele age, ele é menor ainda, a molécula dele é menor ainda. O bioestimulador tem risco, né, de aplicar nessas áreas aqui, né? Não é recomendável, não é né? Recomendado e aí o DNA de salmão pode ser colocado. Tipo assim, se a pessoa tiver aquelas ruguinhas de código de barra... Isso, ele vai hidratar. Olha que legal. Ele não tem só isso na composição, ele tem o DNA de salmão, ele tem a niacinamida, tem outros ácidos nucleicos, outros complementos. Mas ele chega aonde o bioestimulador não chega. Digamos se alguém agora está querendo dar uma hidratada para ir pro verão, né? Porque o verão também o sol judia, né? Sim. Então esse procedimento aí seria um procedimento bem indicado para fazer? Bem indicado para fazer agora, para estar com a pele na praia sem precisar de maquiagem. Uau! Posso marcar? É ótimo. Deu bom. Acho que fechou tudo. E... Que legal. Você fechou a tela? Eu acho que foi. É que eu fui virar pra... É na Novivera, né? Não. Não? É no Diego. Ai, vou tomar uma aguinha. Esqueci. Isso, agora entra no Canva. Tu pode usar o mouse se quiser, tá? Aí, ó. Eu esqueci do mouse. Esse é o Mac? Não. Ai, Mac é difícil de usar. Aproveitar para dar uma revisada aqui. Tenho... É o primeiro. Do senhor. Agora vai nos 3 pontinhos, bota transmitir. Ô Kelly, você fez algum vídeo do meu celular? Hã? Você fez algum vídeo? Fez? Nossa, estava concentrada, né? Mas no início. Não onde tem 3 pontinhos. Lá Não tá no carregando. navegador. Ah, agora carregou. Lá em cima no navegador. Tá. Transmitir.
Vamos chegar nisso. É isso daí. Bom, esse caso aqui, doutora, qual que era a queixa do paciente primeiro? O que ele estava reclamando? Essa parte da bochecha que a gente chama de bulldog derretido, né? Ele queria melhorar esse aspecto dessa ondinha. Essa área lateralzinha aqui que estava para baixo. A gente chama de jaw, né? Mas popularmente é o bulldog. Fica um afundado logo depois do queixo, né? E atrás desse afundado tem uma pelezinha que sobra. Sim. Uma papadinha ali lateral. Por que acontece isso? Que a gente tem a gordurinha aqui quando a gente é jovem. Como perde as fibras colágenas, perde ela como se ela ficasse reta, como se entre a pele e o músculo tivesse um vão. É onde fica essas fibras. A gordura ela desce através desse vão e vai para lá embaixo. Isso é o processo de envelhecimento. Esse senhor ele tem já 58, deve ter já uns 59 agora. Ele reclamava disso, a gente também foi um tratamento de 2 anos. Fizemos bioestimulador umas 3 vezes, assim, a cada 6 meses. E o desenho da mandíbula para melhorar, tanto um pouco aqui no queixo, quanto aqui na parte do ramo da mandíbula, para deixar bem retinho, mas deu um trabalhinho, assim, pra poder tirar aquela ondinha dali. Porque precisou de paciência. Porque eu não podia encher ele de produto, porque senão ele ia ficar enorme, ia ficar totalmente desproporcional. Então eu tive que esperar a ação do bioestimulador pra ir reconstruindo aos poucos. É uma arte, né? Coloca tudo numa vez, parece que a pessoa fica tipo um corpo magrelo com cabeça de um... Pensa, se eu colocasse tanto ácido hialurônico naquela região ali, pra já dar a linha, ele ia ficar com o rosto desse tamanho. É por isso que eu comprei. E vai bastante ácido, né? Vai. Então o custo também dele aumenta se fizer tudo numa tacada só. Exato. Né? E eu precisei então estruturar a pele dele no lugar, pra depois poder delimitar e desenhar. Muito bom. E ficou assim, não ficou exagerado. Ficou pra idade dele, que ele não é jovem, ele não tem 20 anos. Ficou proporcional à idade que ele tem. É isso aí. Sem exagerar. A pessoa parecer que tem a idade que tem, sem mostrar que fez algo no rosto. Eu acho que o segredo nesse caso é a pessoa que, digamos que a pessoa tenha 50 anos, ela olhar para ela com 50 anos, aceitar que tem 50 anos e dizer assim, nossa, eu tô muito bem para quem tá com 50 anos, né? Exato. É legal, tem mais um? Essa senhora. Essa senhora também queixava-se que ela fez um procedimento em outro lugar com o aparelho e derreteu todo o rosto dela, tirou toda a gordura do rosto dela. Eu trouxe esse cara, deveria ter pego outra foto, mas outra oportunidade eu mostro. Também, ó o queixinho dela como tá já derretidinho, né? Ela já não tinha mais desenho aqui de mandíbula, não tinha mais essa parte da bochecha. Mesma coisa, esse eu fiz com bioestimulador Radiesse Plus, que é o bioestimulador que já tem volume, é o 2 em 1. Ele estimula a pele melhorar e também dá volume nos ossos local. Ali na parte óssea. Ele tem que ter bastante cuidado porque ele vai aumentando o tecido ali. Então a gente tem que fazer a dosagem certa. Esse foi no mesmo dia, até que tá até machucadinho ali, no mesmo dia, mas teve um resultado muito bom. Ela gostou bastante. O contorno da mandíbula dá pra ver bem mais definido ali, né? Você vê a sombra, né, aqui. Ela ficou muito feliz. Tá, vamos fazer um jogo rápido aqui. Sim. Pra quem tá vendo, assim, quando pensa em ruga de pé de galinha, eu vou falar as coisas e tu diz o que é o tratamento que tu indica, tá? Tá bom. Tá bom? Às vezes pode ser 2. Mas é que você fala os porque dois. Porque é em conjunto. Pé de galinha. Botox. Rugas, código de barra na boca. Preenchimento de baixa articulação. Rosto derretido aqui. Bioestimulador e preenchimento. Com ácido hialurônico? Com ácido hialurônico. Papada. Depende. Enzimas, bioestimulador. O que é enzima? Enzima, às vezes ela tem gordura. É enzima
lipase, né? Que diminui a gordura da... Como se fosse comer a gordura. Isso. Mas se ela tiver pele, aí já é outro tratamento. Aí já é estímulo de colágeno, às vezes preenchimento do mento. Tá. O carocinho aqui do nariz. Rinomodelação. Nariz caído. Rinomodelação. Sorriso mostrando muita gengiva. Toxina botulínica. Dor de cabeça. Analgésico. Mas também pode ter toxina botulínica. Pode. Mas aí tem que fazer um diagnóstico. Várias, essa foi uma pegadinha aqui, porque tem muita gente indicando Botox de forma desnecessária, né? E a dor de cabeça, então, ela pode... Acertou. A dor de cabeça pode até ser usada, a toxina pode ser usada como uma ferramenta, mas está sendo sobreutilizada. Então é importante ter diagnóstico. Um diagnóstico amplo, né? De onde vem essa dor de cabeça? Exatamente. Tem alguma outra coisa que tu acha que seria legal? Vamos pensar assim, ó, pele ressecada como um todo. Ressecada, bioestimulador. O bioestimulador, ele é muito maravilhoso, por isso que eu falei que ele é meu xodó. Skin Booster, né, que traz vitamina. O que é o Skin Booster? Isso? Skin Booster, ele é um booster de vitaminas que é reposto diretamente na pele, através ou de microagulhamento ou de agulhinhas em pápulas. A gente vai aplicando igual o Botox. É como se a gente fizesse um skincare anual em uma sessão. Às vezes você precisa fazer um skincare, você tem que usar ácido glicólico, retinóico, niacinamida, um monte de coisa para sua pele daqui 3 meses dar uma melhorada. O Skin Booster, você faz uma sessão, 2 sessões, a cada 15 dias você já vê o resultado. E tem um protocolo aqui que é exclusivo nosso, né? Dessa técnica aí. Que fala um pouquinho mais sobre esse protocolo, para quem está olhando. Assim, imagina você tá lá investindo um monte em creme, em ácido retinóico. Sim, são milhares de coisas. Tá até na moda agora, né? O Vitanol lá nem tem mais para comprar na farmácia, porque teve um TikToker aí que falou dele e sumiu, todo mundo comprando. Mas isso aí gera um investimento, né? Que tu poderia, de forma muito mais rápida, em uma sessão de meia hora, 40 minutos ali, resolver isso. Sim, né? E como é que é esse protocolo? Um protocolo que é exclusivo aqui, que é guardado a 7 chaves, mas que traz resultados maravilhosos e muito rápidos. Sim, muito rápido. Ele tem 55 ativos, né? Não dá pra falar o nome todo aqui, nem vou falar só em consulta. E tem muitas vitaminas, né? Às vezes a gente tem que passar vitamina C, vitamina E, não sei o que. E esse protocolo, você faz assim, você faz um dia a aplicação com microagulhamento, a gente aplica os ativos, 15 dias depois você faz outra sessão e mais 15 dias, então tratamento em 45 dias de microagulhamento e ativos. E a pele fica reluzente, eu tenho muitos depoimentos de pacientes que fizeram e que gostaram e que o resultado assim é incrível perante aos cosméticos usados em casa. Isso é verdade, gente. Ó, vamos fazer um negócio aqui legal pro final do ano? Vamos. Todo mundo quer estar bem pro Réveillon, pro Natal, né? Vamos fazer um desafio aqui, ó. Quem tá vendo esse vídeo aqui, manda uma mensagem, a Kelly vai responder vocês. A Kelly tá aqui atrás, ó. Vai responder vocês, a gente vai ter uma condição especial para quem falar esse código aqui. Qual que é o código que a gente vai usar? Skin Booster pode ser? Não, Skin Booster é meio complicado. Skin. Tá? Falou o código, vai estar escrito aqui na descrição. Skin. Falou o código, vai ter uma condição especial aqui de fim de ano. Mas tem que ser rápido, tá? Porque a gente vai conseguir fazer isso com no máximo umas 15 pessoas. Então não perde a chance porque vai estar uma condição maravilhosa. O que mais que vai ter de final de ano aqui, Kelly? Botox? Botox, bioestimulador. Bioestimulador também? Uhum. Eita, vamos botar essa doutora para trabalhar aqui no final do ano. Então manda mensagem, quem tá afim já de fazer, conhecer o trabalho da doutora, vir conversar com ela, você pode mandar mensagem, vir conversar com ela antes para perguntar como é que funciona, para saber quanto é que vai sair o valor padrão e o valor com o desconto, né? E aí deixar agendado já para fazer em uma sessão próxima, né? Exatamente. Você faz a avaliação primeiro, depois faz a sessão. Sim, a gente entende que o que acontece em vários lugares, que eu recebo bastante gente falando sobre, é que vai num lugar e aí já começam a entregar os pacotes, não sei o que,
a pessoa já nem sabe o que foi feito, o que vai fazer, aí chega lá já tem que pagar. Aqui não funciona assim. Aqui você vem, né? A gente conversa, se der pra fazer hoje a gente já faz no mesmo dia, se não der a gente programa pra fazer depois. Então é com muita cautela, cuidado e paciência. Sem precisar essa coisa de empurrar nada de tratamento. Com certeza, e às vezes o procedimento ele demanda um pouquinho mais de tempo até para anestesiar o conforto do paciente, né? Sim. E aí se faz correndo, o resultado pode ter sido, a experiência pode ser diferente, né? Com dor e tal. E para quem tem medo de sentir dor? Não, é muito relativo dor. Mas a gente tem pavor, né? Não é nem da dor, é o antes de chegar. É uma coisa desconhecida, né? Nunca fez. E a gente, além da gente ter essa paciência com a pessoa e tudo mais, tem o óxido nitroso, né? Que a gente consegue aplicar como você que entende melhor disso. O óxido nitroso, para quem tem medo, ele é muito legal, porque você vai respirar um gás. Isso. Que é conhecido como gás do riso, né? Porque a pessoa fica tão leve, feliz ali, esquece a ansiedade e tudo. Só que o melhor dele, além de trazer essa despreocupação, a pessoa se sente levinha, é porque ele aumenta a analgesia. Então a pessoa vai ter anestesia do mesmo jeito para não sentir a dor, né, de alguma agulha, assim. Mas a sensibilidade diminui drasticamente com esse... Ele diminui as sinapses de dor, né? Isso, e retarda o processo, então assim, facilita bastante. Muitas vezes poderia até ser feito sem anestesia, mas para o conforto do paciente a gente prefere ter esse cuidado. Para quem tem medo, principalmente, é muito importante sentir a segurança de que não vai ter essa experiência negativa, né? Então não tem desculpa para não fazer, né? Inclusive quando ela fez o Botox em mim, eu fiz com óxido nitroso, nem precisava, né? Mas fiz só para eu ver se realmente tinha diferença, e tem, tá? Tem mesmo. Sim, isso. Alguma outra coisa que tu acha que poderia ser interessante para a gente falar sobre o teu trabalho, sobre as técnicas, sobre procedimentos em si? Acho que a gente conversou bastante, né? Eu tento trabalhar sempre com a consciência do paciente, de tudo que foi feito, tudo que a gente está fazendo, o material que é usado, né? Tudo de boa procedência, a técnica muito, muito bem realizada, né? No tempo do paciente, para que ele se sinta mais confortável e tenha uma ótima experiência. Isso é até interessante ter falado disso, porque tem diferença de qualidade de material? Tem diferença, como tudo na vida, né? Tudo tem paralelo, né? Então, faz muita diferença. Isso é bem interessante, né? Tem uma pesquisa da CBN que chegou à conclusão... Na verdade, a CBN fez uma entrevista com a Associação de Indústrias aqui do Brasil, e eles chegaram à conclusão de que 33% dos implantes dentários no Brasil são piratas. Não tem nem registro na Anvisa. E muitas vezes a gente vê gente trazendo do Paraguai coisa para fazer harmonização, né? Colocando no rosto. Tem. Então, é um risco que não faz o menor sentido. Quando tem algo muito barato, a gente tem que tentar entender o porquê que é mais barato. É impossível ser tão barato. A gente traz de fora, vem de fora, as fábricas são... É tudo importado, né? E não é do Paraguai, né? O dólar é caro. É impossível ser tão... E isso, assim, ó, tem que ter um motivo, né? Então, assim, muitas vezes eu já vi pessoal... você vai fazer Botox, você dilui na hora, né? Então você pode pegar 1 ml de soro fisiológico ali, ou pode pegar 10 ml e colocar dentro de um frasco que dilui 10 vezes mais. Então a pessoa vai lá e faz, esse aqui tá custando metade do preço. Não existe milagre nisso aí, né? Então vai ter alguma consequência depois. Vai durar menos, ou o produto não tem Anvisa, vem sem nota fiscal... Sabe de onde comprou. E sempre tem que lembrar que é no rosto, né? Então, uma coisa que, se você faz uma coisa que não dá certo, a consequência, ela é muito chamativa e provavelmente para sempre. Né? Então, é importante ter essa definição, porque existem diferentes qualidades de material. Tem material que é registrado na Anvisa e não tem boa qualidade, né? E pior ainda os que não são nem registrados. Então é importante você, quando for fazer, conversar com o teu dentista, com o teu dermatologista e saber a procedência, ver se o material ele é um material que realmente
tem uma história, tem comprovação de que ele funciona, que tem pesquisa sobre ele, para fazer algo que depois você vai ficar feliz e não se arrepender, né? Porque mesmo fazendo uma coisa que é mais barato, não é um valor baixo. Mesmo o mais barato é um valor que é investido, né? Então tem que ser algo que tem uma procedência bem certa, né? Bem clara. Tá bom. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar que a doutora vai responder pessoalmente. Se vocês tiverem uma pergunta legal, ela pode responder inclusive por vídeo, compartilhar com mais pessoas. Então mandem perguntas, compartilhem os vídeos aí com pessoas que gostam desse assunto para acompanhar a gente. E a gente vai responder tudo com muito carinho, com muito amor, porque a gente gosta muito de fazer isso, né? Acho que esse é o nosso real motivo de estar atendendo aqui, ver esses depoimentos, ver o feedback dos pacientes, ajudar a esclarecer esse mundo da harmonização, que é uma coisa que ainda, apesar de já estar muito conhecido, ainda gera muitas dúvidas, muitos receios, e é uma honra para a gente poder ajudar a esclarecer, né? E a doutora vai estar aqui disponível, eu também, para a gente poder responder cada pergunta que for. Não existe pergunta boba, né? Se é dúvida, se é a sua dúvida, pode ser de outras pessoas também, então não deixe de mandar, tá bom? Muito obrigado, doutora. Eu agradeço. É uma grande satisfação ter você aqui, né? Eu acho que você combina muito com toda a nossa filosofia de trabalho, se encaixou certinho. E eu fico muito feliz de ver o feedback já dos pacientes que tu tem atendido, feedbacks muito positivos, né? E isso deixa a gente muito, muito orgulhoso, né, de ter você aqui, muito feliz. E é uma honra poder contar contigo na equipe, né? Eu que agradeço, fico muito feliz. Muito obrigada por ter me acolhido como uma filha praticamente. Mas está sendo maravilhoso, eu estou gostando bastante. Que bom, que bom. Então encerramos aqui esse episódio e vamos pro próximo agora.